Olá, nós vamos começar agora mais um vídeo da semana. Como todo mundo sabe, nós apresentamos e renovamos semanalmente um vídeo na TV Agência Sindical, sempre voltado para o sindicalismo e assuntos ligados ao mundo do trabalho. Nós hoje recebemos aqui no estúdio da TV Comunitária de São Paulo o Eduardo Pavão, que é jornalista e consultor sindical. Por que o Pavão está aqui hoje para falar no nosso vídeo da semana? Porque o Pavão tem sido um dos articuladores de uma ideia muito interessante no sindicalismo brasileiro, que é a ideia de união formal das centrais sindicais, uma espécie de fusão entre centrais para formar uma espécie assim de grande centro do ponto de vista político, grande centro do sindicalismo brasileiro. Pavão, o que é essa ideia da fusão das centrais sindicais e por que ela surgiu? Na verdade, a ideia da fusão das centrais sindicais, ela não é uma ideia nova, não é? A primeira Conclate, né, lá atrás, já tinha este objetivo, né? Unir para lutar e lutar para vencer é uma palavra de ordem, mais do que uma palavra de ordem, é um conceito que marca o sindicalismo desde a sua origem. Então não está se reinventando a roda, nem se criando absolutamente nada de novo, né? Eu agradeço você me colocar como articulador, o que eu até gostaria de ser, mas não é um papel que eu desempenho. Agora, eu sou um entusiasta da ideia, sim, e acredito que chegou para o momento do movimento sindical brasileiro passar por essa evolução. O país não suporta mais este fracionamento. Da mesma maneira como é absolutamente inconcebível e impraticável a democracia brasileira, e isso está provado no Congresso Nacional com 26 partidos, a representação dos trabalhadores fica tão frágil quanto o sistema político, na medida em que nós temos 6 centrais sindicais reconhecidas, mas meia dúzia em busca de reconhecimento, né? Sendo que a classe trabalhadora é uma só, então não vemos por que, eu não vejo por que esse fracionamento permaneça e no que ele pode estar contribuindo para as lutas dos trabalhadores. Ô Pavão, a ideia, evidentemente, você lembrou a Conclate, é uma ideia generosa do ponto de vista político. Agora, ela tem dificuldade de ordem prática. Claro. Quem está conversando efetivamente a respeito dessa ideia é o Ricardo Patá da UGT, é o Paulo Pereira da Silva da Força, é o Adilson da CTB, é o Calixto da Nova Central Sindical. Quem é que está conversando? Quem já se sentou para conversar sobre isso? Ninguém. Na verdade, para conversar exclusivamente sobre isso, que eu tenha conhecimento, é claro, não é uma reunião em que dissesse, olha, a Central A chamou a Central B com a Central C e sentaram-se as três e começaram uma discussão organizada sobre isso, não existe. O que aconteceu foi que, como toda ideia, ela surgiu numa conversa aqui, numa conversa ali, e como todas as boas ideias e as ideias necessárias, né, ela acaba geminando em vários, onde o campo fértil aparece. E, por alguma razão, um dos interlocutores de uma dessas conversas, sem nenhum caráter de formalidade, né, provavelmente conversou, expôs a jornalistas, né, da grande imprensa essa possibilidade, que ela existia e que alguém tinha falado e o outro tinha ouvido e tal, e que havia uma aceitação, né, e isso acabou dando manchetes em jornais e uma ampla repercussão. Então, na verdade, o processo de fusão de centrais sindicais, ou dessa grande unificação, não é, ela existe mais nas páginas dos jornais hoje do que numa articulação efetiva e organizada. O que aconteceu foi que a dinâmica, né, uma vez lançada a ideia e uma vez que ela ganhou a repercussão pela imprensa, ela acabou fomentando um debate intenso. O movimento sindical todo do Brasil, de alguma maneira, em algum momento, passou a discutir esta possibilidade, né, e a ver no que ela poderia acrescentar, no que ela agrega ao movimento sindical e nas dificuldades que tem para implementá-la, que são imensas, realmente são gigantescas as dificuldades. Como gigantesco será o benefício no momento em que elas sejam superadas. Perfeito. É claro que essa discussão ela começa na cúpula. Isso. E ela transita primeiramente numa espécie de burocracia sindical, nas direções, secretariado-geral, pessoal da área jurídica, etc, etc. Mas vai chegar um tempo que ela precisa descer na base da pirâmide para ser discutida com as federações, as confederações, as federações, os sindicatos, associações, etc.
como é que você imagina que essa discussão, digamos, com o pessoal da base da pirâmide pode ser feita? E mais adiante, como é que essa discussão pode ser feita com o trabalhador lá no chão da fábrica, no chão da loja, na lanchonete, no hotel, enfim, o trabalhador que acorda cedo e dorme tarde? Bom, então começando de baixo para cima, né, que é o melhor jeito das coisas se organizarem entre os trabalhadores e para os trabalhadores. Não é? Eu duvido que se encontre um trabalhador que seja contrário à ideia de que as organizações ou a organização que eu represente seja maior e mais forte, né? Então, com o trabalhador na base, eu acredito que a dificuldade será muito menor do que com os próprios sindicalistas, porque já existem as estruturas formadas, já existem os hábitos, os alinhamentos políticos e sindicais e tal, que esses sim terão que ser adequados. Na base, eu não vejo a menor dificuldade em que o trabalhador compreenda com muita clareza de que uma entidade maior e mais forte será melhor para ele. Nós estamos apresentando o vídeo da semana com o jornalista e consultor sindical Eduardo Pavão, conhecido do movimento sindical brasileiro todo, já trabalhou em tantas entidades, trabalha até hoje, que vem, digamos, é um dos advogados de uma ideia que está crescendo. Qual é a ideia? A ideia da unificação de entidades sindicais, uma espécie de fusão entre centrais sindicais, formando um grande organismo sindical nacional e formando uma espécie de centro no sindicalismo brasileiro. Ô Pavão, você já falou aqui das discussões nas direções, da importância que o trabalhador apoiaria tudo aquilo que representa um fortalecimento da entidade, mas eu queria saber do ponto de vista jurídico, se tem dificuldade jurídica hoje de encaminhar essa ideia, se a legislação da estrutura sindical seria um impeditivo. Ao contrário, eu acho que a legislação da estrutura sindical é um fomentador, não é? Porque na medida em que você estabelece critérios, né, de formalização das centrais, ou seja, só pode ser considerada central quem atinja X, tem a representação de X categorias, em X estados, com X volume de associados entre os sindicalizados do Brasil. Não é? E se você tem diversos grupos que hoje não atingem esses índices, né, e que ficam disputando entre si para atingi-los dentro do mesmo campo, basicamente, ideológico e sindical. Ao mesmo tempo, você tem pelo menos 3 a 4 centrais, 2 de grande porte e 2 de porte médio, não é? Que já atingiram esses índices e que ficam disputando entre si uma guerra até meio que fratricida e absolutamente inútil, pelo meu ponto de vista, em vários aspectos, não é? Disputando espaços, pedaços desses índices e pedaços desses critérios para se adequar ao critério de central que lhe permite representar os trabalhadores nos conselhos nacionais, perante o governo, perante o parlamento e até a arrecadação de parte do imposto da contribuição sindical, não é? E que gastam muito tempo, recursos, né, que poderiam ser muito melhor gastos com a soma das suas forças. Né? Perfeito. Eduardo Pavão, olhando para aquela lente da verdade, lá como dizia o Clodovil, aqui a lente da verdade. Essa ideia da fusão, da unificação, tem a ver com mudança de governo, com o governo interino ou golpista do Michel Temer, como queiram? Absolutamente nada. Até porque, como você bem colocou, é uma ideia que está num momento tão preliminar ainda de discussão, de articulação, não é? E de uma coisa desta grandeza, nós não estamos falando em juntar 2 ou 3 siglas. Nós estamos falando numa unificação que, no limite, pode chegar a 4.500, 5.000 sindicatos de trabalhadores unidos sob a mesma bandeira. Isto não se constrói da noite para o dia. O Temer já vai ter deixado o governo e provavelmente esta construção ainda estará em andamento. Então não tem absolutamente nada a ver com o governo Temer ou com alinhamentos com o governo Temer. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, os governos vêm e vão. O movimento sindical está aí há mais de 70 anos, 80 anos e esperemos que continue. E a ideia é construir justamente as bases para que ele atravesse este século mais forte e melhor. Não tem nada a ver com o governo nenhum. Perfeito. Nós falamos com o Eduardo Pavão, jornalista, consultor sindical, que explicou aqui um pouco, dentro do limite de tempo que nós temos, sintetizou, melhor dizendo, a ideia de fusão e unificação das centrais sindicais. Pavão, por fim, rapidamente,
o sindicalismo vem discutindo a autorregulação. Sim. Porque há critérios muito flácidos, bambos e dilatados. Aliás, a autorregulação é intrinsecamente, umbilicalmente ligada à ideia de unificação. Perfeito. Porque o pressuposto para a unificação dar certo é que ela se dê num ambiente de autorregulação. Perfeito. E tem alguma reunião agendada, alguma conversa das centrais sindicais ou de pessoas ligadas às centrais, ou isso ainda está muito bilateralmente, um falando com o outro? Bom, eu posso dizer pela central da qual eu estou mais próximo, que é a União Geral dos Trabalhadores, e que foi uma das primeiras a lançar como focar, né? Lançar não, porque a ideia da autorregulação já é uma ideia antiga, mas a focar e a priorizar e a realmente colocar esse debate para valer, né? Que é a União Geral dos Trabalhadores, a ideia da autorregulação, e está andando bem. As demais centrais são simpáticas à ideia, não é? Até porque sempre lutamos desde sempre por liberdade e autonomia sindical. Não é? Ela foi reconhecida na Constituição de 88, mas virou uma autonomia absolutamente que não é autônoma. É uma loucura. Aliás, como muita coisa da nossa Constituição está escrito de um jeito para ser de outro. Não é? Então a real autonomia se dará no dia em que o próprio sindicalismo estabelecer as regras do que é ser um sindicato, como se monta um sindicato, como se valida um sindicato e como deve funcionar um sindicato. Né? E é isso que está se buscando. A UGT está muito avançada nisso, um grupo específico da UGT trabalhando nessa direção. Uma proposta será formulada e apresentada nos próximos dias para o conjunto dos sindicatos e será convidado o restante do movimento sindical a essa discussão. Ok. Muito obrigado, Eduardo Pavão, que falou aqui sobre um assunto interessante para o conjunto do sindicalismo e, portanto, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Nós, na agência sindical, evidentemente que vamos acompanhar mais de perto as discussões a respeito de unificação, de fusão de coisas que juntem entidades sindicais, agreguem força, estruturem de uma forma mais elaborada o sindicalismo brasileiro e num próximo programa ou num próximo vídeo da semana a gente volta a falar da fusão, unificação e, digamos, regulação do sindicalismo brasileiro. Até mais.